Nas eleições legislativas de 1969, começou a escrever-se a última página do Estado Novo. Mais de 40 anos depois de ter sido instaurado, o regime autoritário saído do golpe de Estado militar de 28 de maio de 1926 conduziu Portugal a um beco sem saída. O início da Guerra Colonial em 1961 veio evidenciar as fragilidades políticas, sociais, económicas e culturais de um sistema fechado e repressivo. O retrato de Portugal no final da década de 60 colocava-nos ao nível das nações subdesenvolvidas. Milhões emigraram em busca de condições de vida dignas. Outros, ainda para fugir à repressão política, à guerra, ao marasmo cultural e ao analfabetismo forçado. A designação de Marcelo Caetano como presidente do Conselho de Ministros em 1968 começou por gerar uma séria esperança de que algo poderia mudar. Outra janela de oportunidade foi aberta com o Concílio Vaticano II. Este quadro global serviu para aumentar as expectativas políticas da população nas eleições de 1969. Marcelo Caetano assegurou que o ato seria livre e recomendou ao secretário executivo do Partido Único, Melo e Castro, que incorporasse nas listas da União Nacional um conjunto de personalidades independentes e críticas do regime. O grupo estreia-se na Assembleia Nacional a 25 de novembro de 1969, depois de um ato eleitoral em que participou pouco mais de 1 milhão de portugueses eleitores. Como escreveu José Magalhães Mota, outro dos liberais católicos, a ala liberal não era uma entidade coesa e organizada, até porque alguns deputados nem se conheciam pessoalmente. Porém, partilhavam a mesma consciência política e a mesma vontade de pôr termo às prisões políticas e à guerra no ultramar, democratizando o regime para Portugal deixar de estar na cauda da Europa. Apesar da heterogeneidade, o grupo distingue-se de imediato com um conjunto de propostas que agitam o panorama político. A coragem pessoal e política de Pinto Balsemão, Sá Carneiro e Correia da Cunha ficou bem vincada quando visitaram presos políticos em Caxias, ou quando os dois primeiros propõem uma nova lei de imprensa que abolisse a censura. Miller Guerra, bastonário da Ordem dos Médicos, combate por reformas no ensino e na saúde. A defesa das cooperativas, as críticas constantes à repressão policial dos movimentos estudantis e cívicos, a denúncia da situação dos presos políticos, a defesa do respeito pelos seus direitos, como a presença de advogado durante os interrogatórios, foram matérias propostas pela ala liberal durante a legislatura 1969-1973. Assim como a lei da liberdade religiosa, da assistência social, do direito à habitação e ordenamento do território. A modernização da economia, a abolição do condicionamento industrial e a aproximação de Portugal à Europa Ocidental, no quadro da EFTA e do Mercado Comum, maioritariamente propostas por Magalhães Mota, que presida a recém-criada SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Em junho de 1971, é apresentado um projeto de revisão constitucional subscrito por 13 deputados independentes e que foi ignorado pelos deputados situacionistas. Em janeiro de 1972, numa entrevista ao jornal República, e embora falando a título pessoal, Sá Carneiro acaba por fazer uma primeira abordagem orgânica à linha de pensamento político prevalecente na ala liberal. Se amanhã me pudesse enquadrar em qualquer partido, dentro dos quadros da Europa Ocidental, iria mais para um partido social-democrata. Outros setores da sociedade e várias individualidades revêem-se nesta dinâmica regeneradora, muitos deles futuros militantes de primeira hora do PPD. A resignação de dois deputados liberais, Sá Carneiro e Miller Guerra, em janeiro de 1973, foi rodeado de forte repercussão pública nesse mesmo ano. Outros, como Francisco Pinto Balsemão e Mota Amaral, ficaram em São Bento para continuar a denunciar a incapacidade do regime em democratizar-se. Ainda assim, as pequenas vitórias pontuais alcançadas permitiram que alguns diplomas apresentados pelo governo se tornassem menos restritivos para os portugueses. Hoje,
45 anos depois, começa a ser reconhecido o papel da ala liberal na oposição pública ao regime. Isto num tempo em que todas as tentativas de democratização propostas acabaram por esbarrar na ambiguidade de Marcelo Caetano e dos últimos herdeiros do salazarismo. Mas o espírito das propostas e a sua ação política viria já depois do 25 de Abril a recolher uma significativa adesão junto dos portugueses.